Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, a 36ª live do programa Ergonomizando com Débora Dengo. A gente se encontra toda segunda-feira às 5 da tarde aqui ao vivo para falar sobre assuntos da área da ergonomia e hoje o tema é a história da ergonomia. Então, já faz 3 anos que eu faço vídeos, conteúdos, videoaulas, de ergonomia. E, por incrível que pareça, eu ainda não tinha feito essa aula, que é o feijão com arroz, que é a história da ergonomia. Muitos alunos, até quem já está mais avançado, na área, já trabalha, sentia falta. Débora, fala um pouquinho da história, é importante para a gente saber também. Então, hoje vai ser o tema da nossa aula. Quero que vocês me mandem aqui quem é novato por aqui, quem é a primeira ou segunda live que está participando. Manda aí nos comentários #novato, hashtag novata, para eu saber. E quem já é mais das antigas, digita aí, sou veterano, #veterano. E quem é meu aluno do MDD ou da mentoria, escreve aí #MDD, #mentorado, para eu saber quem são vocês. Temos novatos aqui, temos estrangeiros também. Aline, sou velha. Marilene, novata. Hernandes, primeira aula. Boa tarde, Marcela. Fernanda, minha aluna. Muita gente, sala cheia aqui, Mato Grosso. Patrício do Chile, seja bem-vindo. Nathalie, aluna, MDD e mentorada. Oi, Nathalie. Vários novatos também. Minha xará aqui, novata. Adriane, novata por aqui, trabalhou 1 ano e meio com ergonomia, que maravilha! Primeira live, tem vários novatos por aqui, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui que tem de tudo um pouco, tem novato, tem veterano, tem aluno, coisa boa, sala cheia. E claro, antes de começar, já quero pedir, hora do like aí passando na sua tela, já deixa o seu joinha que eu preparei um material para essa aula fantástico. E no final da aula eu vou disponibilizar para vocês um material completo em PDF, que vai ser o roteiro da nossa live. Vocês vão ver como ele tá bacana, com um cronograma, com um cronograma temporal de todos os acontecimentos da ergonomia, para você entender muito bem como que surgiu a ciência da ergonomia e hoje a nossa profissão, como profissionais de ergonomia. Tem muita gente aqui que é novato porque se inscreveu no workshop Semana da Ergonomia, que inicia dia 13 de setembro. Se você já está inscrito, seja muito bem-vindo. A gente se vê dia 13, no início do workshop. E se você ainda não está inscrito, eu vou mandar aqui nos comentários o link, acabei de mandar o link para se inscrever, tá? É um workshop online, gratuito, com emissão de certificado, que vai durar 1 semana, e lá a gente vai discutir muito sobre o mercado de trabalho, sobre como ingressar na área da ergonomia, como atuar, por que atuar e as formas de atuar. Vai ser muito bacana. Bora começar? Deixa eu dar mais alguns ois aqui. Patrick, Claudi... tem bastante novatos aqui, Roger, Yuri, Luciana. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Olá, Wagner, perfeito. A gente vai conversar sobre isso, mas não foi o início na Segunda Guerra, não. Foi antes. Você vai ver que foi antes ainda. O workshop terá certificado, tá? A Semana da Ergonomia tem certificado gratuito. Sejam bem-vindos. Cíntia Físio, maravilha. Muita gente novata aqui, então eu vou fazer com que essa live te esclareça muito bem sobre a área, tá? Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, vou compartilhar a tela, e assim que vocês virem que tá aparecendo o material para vocês, que é o PDF que eu vou disponibilizar no final da aula, eu peço para que vocês me deem um ok nos comentários, me avisem se vocês estão vendo o material que eu vou compartilhar, tá? Só um pouquinho, eu vou compartilhar aqui, e aí vocês me deem um ok se tá aparecendo o material para vocês.
Pessoal, tá aparecendo esse material aqui para vocês, só para eu saber. Deixa eu voltar aqui para o comecinho dele, que eu estava revisando antes da aula. Live 36 já, caramba! Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Obrigada, pessoal. Agora eu vou voltar lá, tá? Para compartilhar com vocês de novo. Bora começar, então. Pessoal, aula 36 do programa Ergonomizando com Débora Dengo. E o tema de hoje, história da ergonomia. Antes de eu entrar na história dela, a origem, por que ela existe, como que ela existiu, porque hoje ela é uma profissão tão nobre, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é ergonomia, um pouquinho da área da atuação que a gente trabalha nas empresas, porque tem muita gente novata, como eu vi ali nos comentários, então eu vou dar uma introduçãozinha sobre o que ela é, tá? E depois a gente entra, então, no histórico dela, para vocês saírem daqui com clareza, sabendo exatamente da onde que ela veio, por que que ela existe, por que que hoje ela é uma profissão tão nobre, tá? Ergonomia vem do grego ergon mais nomos, que significa as leis do trabalho, tá? Então, o que rege o trabalho, principalmente do ponto de vista de saúde, né? Como que deveria ser um trabalho saudável, as leis que deveriam reger o trabalho para ele ser saudável, tá? A ergonomia, ela vai agir na adaptação do trabalho para se adequar nas características do ser humano, porque não adianta eu sou um dono de uma empresa e eu coloco aqui a partir de amanhã todo mundo vai trabalhar 24 horas por dia, por 2 dias seguidos e aí vai folgar 2 dias. Não vai funcionar, porque isso vai contra a natureza do ser humano. Ninguém vai aguentar nesse trabalho, as pessoas vão adoecer, as pessoas vão se machucar, vai ter acidente do trabalho, porque as pessoas não vão aguentar, né, esse ritmo, aí elas vão ter sono, elas vão provocar acidentes, elas vão se cortar, elas vão cair, elas vão dormir durante o manuseio de uma máquina, durante manusear um veículo, dirigir um veículo, e vai dar acidentes ou vai dar doenças do trabalho. Então, o que a ergonomia faz? Ela vai nos ambientes de trabalho, ou seja, nós profissionais de ergonomia, e a gente vai verificar o que está inadequado do ponto de vista ergonômico, através da nossa análise, e vai adequar esses trabalhos, as atividades, o mobiliário, as máquinas, as ferramentas, adequar para a característica do ser humano, para ele poder executar esse trabalho sem adoecer, sem ter queixas, sem ter dores ou sem ter acidentes do trabalho. Então, isso é ergonomia. Esse bonequinho aqui, deixa eu ver que lado que ele tá, ó. Esse bonequinho aqui é o homem vitruviano, como vocês podem ver. Eu tenho ele aqui também na minha estante, no meu cenário. Ele é um dos principais símbolos da ergonomia. Então, quando vocês virem ele por aí, é uma pintura do Leonardo da Vinci, é muito utilizada na ergonomia. Vocês sempre vão lembrar da ergonomia quando vocês virem essa pintura, esse quadro, tá? Qual é a nossa atuação, pessoal? Então, o que o profissional da ergonomia faz, né? A gente age de forma primária, principal, dentro das empresas. Então, todas as empresas que possuem funcionários registrados têm que ter uma avaliação de ergonomia que se chama análise ergonômica do trabalho, tá? O que a gente faz? A gente entra nas empresas, a gente é contratado pelas empresas, a gente vai nas empresas, conhece a empresa, conhece os postos de trabalho. Aí a gente vai analisar os postos de trabalho e as atividades que cada cargo executa durante o dia a dia de trabalho. Um auxiliar de limpeza, um pintor, um borracheiro, um mecânico, uma zeladora, uma cozinheira, enfim, uma camareira em um hotel. A gente entra nas empresas, analisa as atividades dos cargos, ou da empresa toda, ou do cargo XYZ que aquele cliente solicitou, que é uma avaliação pontual específica. Verifica se tem risco ergonômico. Que exemplo de risco ergonômico? Manuseio de peso muito pesado, puxar em carrinho muito pesado, movimento repetitivo, então as famosas LER, né? Lesão por esforço repetitivo, quem digita muito no computador também é um risco ergonômico. Então a gente vai mapear os riscos existentes
e vai propor uma solução ergonômica para reduzir ou eliminar esses riscos, tá? Não precisa se preocupar em anotar, caso vocês não prefiram, né? Porque quem tá aqui até o fim, quem tiver aqui até o final da live, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá bom? Exemplos aí de atuação do profissional. Então, um exemplo bem prático que eu já fiz em vários clientes. Por exemplo, uma empresa teve queixas lá de dor lombar, os funcionários estão se queixando de dor na lombar e tem manuseio de cargas, tem manuseio de caixas. O que o profissional da ergonomia vai fazer? Vai lá, vai analisar essa atividade, identificar se tem risco ergonômico para esse manuseio de cargas e propor melhorias para a empresa. Um outro exemplo, uma empresa me procurou porque os funcionários estavam com muita dor no pescoço. Então, o profissional da ergonomia vai lá na empresa, investiga essas queixas, descobriu que não tinha mobiliário ergonômico. Ó, esse monitor, esse notebook está muito baixo, né? Então, ele vai lá e vai sugerir um mobiliário adequado, um suporte de monitor que eleve esse monitor, para ele não ficar olhando para baixo o dia todo, nivelar aqui na altura dos olhos. Então, exemplos de atuações práticas, tá? Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Está tudo certo? Está tudo certo. Quando eu estou compartilhando o material, eu não consigo visualizar os comentários, mas está tudo bem aqui. Vou voltar, então. Voltando. Ó, esse material eu vou compartilhar com todo mundo que está ao vivo depois, tá bom? Quais são os 3 pilares da ergonomia? A gente tem 3 pilares que sustentam a ergonomia, que toda vez que a gente pratica ergonomia, seja nas empresas, seja na nossa casa, no nosso home office, a gente está praticando esses 3 pilares. Quais são? Segurança, conforto e eficiência. Alguns chamam esse terceiro pilar da eficiência de produtividade, tá? Então, quando você aplica ergonomia, você está sustentando esses 3 pilares. Você está deixando o trabalho mais seguro, para o trabalhador não se machucar, não adoecer, mais confortável para ele trabalhar com conforto, porque o trabalho não pode ser algo penoso para as pessoas, tem que ser algo confortável, e eficiente ou produtivo, ou seja, a empresa também ganha, porque quando o trabalhador está trabalhando de forma segura e confortável, ele vai render mais também na empresa, e a empresa vai ganhar com isso também, tá? Agora sim, vamos lá! Qual é a história da ergonomia, a origem da ergonomia? Teve uma pessoa ali que comentou, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente já vai chegar lá, mas antes disso, a ergonomia já foi identificada lá na pré-história. Por quê? O homem pré-histórico, ele sem saber, obviamente, porque a ciência da ergonomia não existia ainda, mas o homem pré-histórico, sem saber, ele já aplicava ergonomia lá mesmo na confecção das suas ferramentas, né? Pedra, lança, martelo. Por quê? Vejam, vamos pensar. O homem pré-histórico, ele já sabia que aqui onde a mão fecha para produzir o seu martelo pré-histórico, tinha que ser uma madeira redonda. Porque se fosse uma madeira quadrada, machucaria a mão dele na hora de fazer o manuseio desse martelo. Então, isso aqui é um conceito de ergonomia. Adaptar a ferramenta, lembram do conforto? Para poder trabalhar de forma confortável e segura. Por quê? Se isso aqui fosse uma madeira quadrada, nesse martelo pré-histórico, ele ia trabalhar com desconforto, porque ia machucar. Ele não iria trabalhar de forma segura, que é o segundo pilar de ergonomia, porque poderia machucar a mão dele. E ele também não ia ser produtivo, que é o terceiro pilar da ergonomia, eficiência e produtividade. Por quê? Se ele está manuseando esse martelo, né, pré-histórico, para quebrar alguma coisa, para amaciar uma carne, etc., antes de fazer o fogo lá e comer, por exemplo. Se ele está se machucando, se está doendo, se está desconfortável, ele vai demorar mais para finalizar esse trabalho que ele está fazendo com esse martelo. Então, já lá na pré-história, os conceitos de ergonomia já eram aplicados. Que é o quê?
toda vez que eu adapto o meu ambiente, a ferramenta de trabalho que eu utilizo, o meu mobiliário, minha mesa, minha cadeira ergonômica para o meu corpo, para o ser humano, isso é ergonomia pura, né? Outra coisa, uma ponta mais fina da pedra e outra mais larga, para ele poder utilizar o lado que fosse melhor, dependendo do trabalho que ele quisesse executar lá no final. Então, se ele precisa de algo mais preciso, ele usaria essa ponta da pedra mais fina. Se é algo maior, mais grosso, mais robusto, ele usaria essa ponta do martelo mais grossa. Isso também é ergonomia, né? Uma ferramenta que pode escolher qual a forma de usar para ser melhor durante a execução de um trabalho. Então, já na pré-história já tem sinais de que a ergonomia já existia, né? Esse é o martelo pré-histórico. Depois, obviamente, depois de muito tempo já entrando na ciência, tá? O ano é 1700, pessoal. No ano de 1700, o médico italiano Bernardino Ramazzini, que ele é considerado o pai da medicina do trabalho, que ele identificou e começou a fazer? Esse aqui é o livro dele, é ele aqui na capa. O que ele começou a fazer? Ele começou, quando os pacientes vinham com ele com dor, com doença, com queixa, ele começou a visitar os locais de trabalho deles para identificar se aquela queixa, aquela doença, aquela dor que aquela pessoa estava sentindo tinha relação com o que ele fazia no dia a dia lá no trabalho dele. Pessoal, a gente está falando do ano de 1700. Olha como esse médico, Bernardino Ramazzini, foi visionário, foi muito além. Inclusive, os colegas, os médicos do trabalho, colegas dele, davam risada dele, né? Criticavam. Da onde? Você tá doido? Ir lá no trabalho da pessoa, passa um remédio aqui, cura aqui no consultório, enfaixa aqui mesmo e manda embora. A gente não vai até lá no trabalho da pessoa ver o que ela faz. E ele começou a fazer isso, tá? E não ouviu os colegas, obviamente, continuou com o seu trabalho, fez vários estudos da área, e o primeiro livro aí que traz a ciência da ergonomia e traz a relação das doenças com o trabalho, que é o que a gente faz, a ergonomia faz a prevenção das doenças do trabalho, ele escreveu esse livro, As Doenças dos Trabalhadores. É um livro lá de 1700, tá? E a Fundacentro, que é aqui do Brasil, traduziu esse livro e quem quiser, né, quem gosta da leitura, de leitura mais antiga, clássica e que tem relação com a nossa área, fica aí a recomendação. Não é uma leitura muito fácil, tá? Então, se você é um iniciante aí na leitura, talvez não seja o melhor caminho. Tem livros de ergonomia muito acessíveis para você começar e, ao avançar, poder ler um livro assim, mas fica aí a título de conhecimento, tá? Então, essa é a edição da Fundacentro do livro do Ramazzini. Depois, pessoal, eu tentei trazer bem um cronograma certinho para vocês da evolução histórica mesmo. Aí sim veio a Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1917. O que aconteceu? Reuniram-se fisiologistas, médicos do trabalho e tudo mais para estudar, tá? Como que eles iriam fazer para quem trabalhava na indústria bélica, ou seja, nas indústrias que produziam armamento e munição, para eles conseguirem acompanhar a produtividade que precisava para a Primeira Guerra Mundial. Porque, pensem comigo, tinha um nível de produção na indústria bélica. Então, sei lá, X armas por dia, X munição por dia. Quando começou a Primeira Guerra, isso teve que multiplicar por centenas de vezes esse ritmo de produção, né? E a maioria dos homens estavam em guerra, sobravam, na maior parte, as mulheres para ir para as indústrias e produzirem o armamento, né, na indústria bélica, e não davam conta, né? E o que aconteceu? Começaram a reunir, né, os fisiologistas ali envolvidos com a Primeira Guerra Mundial
para encontrar meios de aumentar a produtividade e já com o pensamento ali, pensando o que a gente pode fazer para, ao mesmo tempo que aumentamos a produtividade do armamento e das munições, que os trabalhadores, especialmente as mulheres, que eram as que ficavam produzindo armamento, a maioria eram mulheres, que elas deem conta. Então, tinham que ter ações, né, de aumento de produtividade em contrapartida para fazer um balanço, ações que elas continuassem saudáveis para continuar produzindo mais armamento. Porque se adoecessem, né, menos armamento produzido, menos munição, e aí complica, né, no meio de uma guerra, você ter esse impacto de não dar conta de produzir a quantia necessária. Obviamente, né, é muito triste falar em guerras, mas foram fatalidades, né? Teve alguns pontos positivos, mas na maior parte negativos, mas a ergonomia, né, tem também origem nisso. Esses estudos que eles tiveram que fazer já deu uma pincelada para puxar o início da ergonomia. Nessa fase ainda não existia a palavra ergonomia, não existia a ciência da ergonomia ainda, tá? E, inclusive, depois do fim da Primeira Guerra, essa comissão de fisiologistas foi transformada no Instituto de Pesquisa da Fadiga Industrial, né? Que acontecia? Essas pessoas, principalmente as mulheres, tinham muita fadiga, né? Longas horas de trabalho, sem pausa, sem se alimentar direito, sem dormir direito, e isso causa uma fadiga extrema, né? Causou. E depois fundou-se, né, um Instituto de Pesquisa da Fadiga Industrial. Então, foi um importante marco para a ergonomia, ainda não existia a palavra ergonomia. E antes de ir para o próximo marco, né, histórico da ergonomia, a gente não pode esquecer que, fisiologicamente, as mulheres têm menos capacidade de carga, de esforço físico, né, do que homens, por conta da nossa anatomia, da nossa fisiologia, da nossa questão hormonal. Então, também por isso, tinham mais lesões e mais fadiga nesses bastidores da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda também, porque a grande parte eram mulheres, tá? Continuando, né, numa linha do tempo aqui, Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, de novo, teve um aumento maior ainda, né, uma velocidade mais alta ainda de produção da indústria bélica, só que aí, além dos acidentes do trabalho com quem estava produzindo armamento e munição, começaram a ter muitos acidentes do trabalho também dos militares. Eles começaram a identificar falhas nos projetos, falhas na produção do armamento, e eles começaram a se lesionar durante a guerra, porque ou o armamento era muito pesado, ou o tipo da pega era ruim, ou tinham áreas pontiagudas nos próprios armamentos que feriam eles. Então, começou a perceber que tinha um novo problema que não tinha sido percebido até então, que se eles conseguissem, além de produzir mais armamento bélico, mas produzir melhor, com uma qualidade melhor, com peso melhor, com uma tecnologia melhor, adequar para as características da anatomia dos militares, os militares teriam uma melhor execução lá em guerra. E aí começaram, então, organizar equipes de engenheiros, de médicos, psicólogos, todos num grupo multidisciplinar, para realizar a adequação do armamento dos projetos do ponto de vista anatômico, fisiológico e psicológico, né? E aí vários armamentos foram redesenhados. Então, por exemplo, aqui a gente vê um tripé, né, para segurar um armamento pesado, que isso aqui é ergonomia pura. Antes tinha que ou ficar segurando o tempo todo, ou adaptar em cima de uma pedra, em cima de algum lugar, e isso também causava acidentes, porque não era seguro.
Então, isso aqui é um exemplo de um armamento já da Segunda Guerra Mundial, muito mais ergonômico, menor, mais leve, com material mais adequado, com a pega mais anatômica. Esse tripé aqui que auxilia, né, na execução. Então, tudo isso também puxando ali ciência da ergonomia. Venha, estamos precisando de você, né? Esses são os principais marcos da história da ergonomia. Esse é um soldado. Ops, aqui eu vou corrigir antes de mandar esse material para vocês. Essa imagem é da Segunda Guerra Mundial, tá? Não é da Primeira, não. E aí, para continuar, para fechar isso, né? Esses especialistas, esse grupo de engenheiros, médicos, psicólogos, não existia ainda o profissional ergonomista, né? Nessa época, porque ainda a ciência ia ter o seu marco de início. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, no dia 12 de julho de 1949, eles se reuniram na Inglaterra para discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. E foi aí que oficialmente surgiu a palavra ergonomia, a ciência ergonomia, como uma forma de melhorar as condições de trabalho e o bem-estar do ser humano. Então, esse é o grande marco, tá? 1949, após a Segunda Guerra Mundial, a ciência da ergonomia, de fato, tem um nome, tem uma identidade, tem um início. Ela já existia de forma informal, sem esse conhecimento, sem ser uma ciência antes, né? A gente tem todo um histórico, mas foi a partir daqui que ela se tornou uma ciência, tá? A gente tem também, tudo mais ou menos acontecendo quase que ao mesmo tempo, a questão da Revolução Industrial foi no século XVIII, né? Primeira Revolução Industrial. Então, começou na Inglaterra e teve avanço tecnológico, o trabalho ganhou novas abordagens para executar, teve impacto no processo produtivo, maquinários chegando, e aí a concepção de ergonomia foi tomando novas proporções, principalmente abrangendo o tipo de trabalho executado. Então, antes disso, na primeira Revolução Industrial, as jornadas eram de 16 horas por dia, né? E tinha muito risco de higiene ocupacional, muito ruído, então os trabalhadores tinham perda auditiva rapidamente, né? E aí depois da Revolução Industrial, eles perceberam que a Revolução Industrial foi boa, foi positiva para a produção aumentar, né, com maquinários e tudo mais, mas novos problemas foram surgindo. Excesso de poeira, que entra na higiene ocupacional, que é uma outra área fora da ergonomia, né, mas que andam juntas, que também é da prevenção de doenças do trabalho, da parte de higiene ocupacional. Então, excesso de pó, sem protetores, né. Hoje a gente está na pandemia usando máscara, então isso também entra, né, numa prevenção, não deixa de ser uma higiene, também ocupacional, quando tem que se utilizar isso dentro das empresas, para prevenção de propagação do vírus. E lá era muito pó, não tinha isso, era muito ruído, não tinha proteção auditiva, e depois o primeiro marco, o primeiro avanço que a gente considera que a ergonomia foi precursora para isso, foi a redução da jornada de trabalho, que de 16 foi para 12 horas por dia, tá? Na Europa. Então, isso foi muito importante, esse avanço foi um marco, né? Essa redução de jornada, porque entendeu-se que não era saudável, as pessoas precisavam trabalhar menos, porque estavam adoecendo muito, principalmente nesse novo formato de trabalho da Revolução Industrial, tá? Aí, pessoal, olha que legal, em 1959 foi fundada a IEA, né, a International Ergonomics Association, que é a Associação Internacional de Ergonomia na Inglaterra. Então, a IEA, ela é uma associação internacional, mundial, tá? O polo dela é na Inglaterra, e a cada 2 anos, o IEA, né, organiza um congresso mundial de ergonomia em cada ano em países diferentes. E em 2018, que foi o último congresso presencial, né, antes da pandemia, eu tive a honra de participar desse congresso internacional, desse congresso mundial de ergonomia organizado
pela IEA, e foi lá na Itália, foi em Florença, Firenze, Florença, Florence, né? Tem várias formas de falar. E eu tive a honra de publicar, né, para mais de 60 países a minha contribuição científica, minha e da minha colega Diana, da minha professora Patrícia, a gente fez em conjunto, né? A gente foi um trio. E eu fui a escolhida aí para poder levar para o mundo a nossa contribuição científica. Foi publicado no livro oficial do Congresso daquele ano. E no livro do Congresso, isso me marcou muito, porque o livro todo do Congresso passou de 800 páginas em publicação, em contribuição científica, em estudos, e o nosso artigo ficou na primeira página. Então, obviamente, por motivos óbvios, foi o artigo mais lido do Congresso. Então, foi muito bacana, foi um momento muito especial, e poder apresentar essa pesquisa para mais de 60 países, misturando um ita-portunhol com, enfim, inglês, italiano, português, espanhol, tudo misturado. Cada pessoa que vinha conhecer a pesquisa era de um país diferente, né? Tinha Japão, tinha tudo, Índia. E aí foi bem desafiador, mas foi muito bacana poder participar, né? Querendo ou não, entrar para a história aí. Foi muito bom. Então, quem quiser saber mais, tem o site da IEA, é todo em inglês, né? Mas é bem bacana, pelo menos, saber, né? Ter conhecimento dessa associação, porque ela é precursora de muitos estudos da ergonomia, de muitos artigos, de muitas pesquisas da área, né? E também da concepção de ferramentas ergonômicas, né? Então, várias ferramentas foram concebidas dentro de laboratórios, né, da IEA, de pesquisadores vinculados, associados, então é muito bacana, tá? E aí, trazendo para ergonomia aí do Brasil, né, como que isso aí foi no mundo, né, essa história, e aqui no Brasil, como que foi esse início da ergonomia. A ergonomia já começou a ser estudada em 1940 para a própria concepção da CLT, né, na consolidação das leis trabalhistas. Tem vários artigos, especialmente do capítulo 5 da CLT, que falam sobre ergonomia, sobre conforto no trabalho, sobre a temperatura do trabalho, sobre ter assentos para os funcionários sentarem durante as pausas, fala sobre as pausas do trabalho, fala lá que tem que ter, por exemplo, 10 minutos de pausa para cada 90 minutos de digitação em um ambiente de escritório. Então, já nos anos 40 já tinha estudos para a concepção da CLT, e aí oficialmente em 1990 foi publicada a NR 17, a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, né, que todas as empresas são obrigadas a cumprir. Então é na NR 17, por exemplo, lá nos primeiros parágrafos, que obriga as empresas a terem análise ergonômica do trabalho, todas as empresas que tiverem funcionários registrados, e é o nosso principal serviço como profissional da ergonomia, na realização de análise ergonômica do trabalho, que é um laudo que as empresas têm que fazer em cumprimento dessa norma, tá? A NR 17, a norma 17. Gente, esse é um histórico que eu queria trazer para vocês, né, da história da ergonomia. Eu vou voltar aqui para ver vocês. Então, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse histórico aí da ergonomia, se vocês imaginavam, né, essa história, esses passos, e eu vou tirar as dúvidas de vocês agora, tá? E antes disso, eu vou mandar para vocês como que eu vou mandar o material, esse PDF para vocês, bacana, da aula. Eu vou mandar aqui no chat um link, que esse link vai te levar para o meu canal do Telegram. É lá que eu vou postar esse PDF com todo esse histórico
da ergonomia, essa história da ergonomia. Então, é um canal do Telegram, aberto, gratuito, se chama canal Ergonomizando com Débora Dengo. Você entra nesse canal do Telegram, assim que finalizar a aula, eu vou postar esse material lá. Ele não está postado ainda, né, porque eu tô aqui conversando com vocês. Assim que finalizar, eu posto lá. Se você gostou dessa história da ergonomia, esse resumo bacana que eu fiz, dá o seu joinha, hora do like aqui, ó, passando, dá o seu curtir. Se você tá aqui até agora é porque você gostou. E eu vou tirar as dúvidas de vocês agora. Obrigada, Josefa, Isete, obrigada. Obrigada, Fer. Obrigada, Maria. Giles, obrigada. Igor, muito obrigada. Claudi, obrigada. Marcone, César. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Antônio. Vou ver se eu consigo postar nos grupos, tá? Porque tem mais de 25 grupos, então seria bem mais fácil se vocês entrassem no canal para eu postar uma vez só, porque se eu postar no grupo, já tem 26 grupos, então eu vou ter que postar 26 vezes, entende? Então, se vocês irem lá pro canal, facilita para mim bastante. Obrigada, Engenharte, Celso Fer. Obrigada, Rita. Já vou responder as dúvidas de vocês, tá? Obrigada, Anderson, Cia, valeu, Rosemary, Beatriz. Obrigada, pessoal. Qual foi o tema da minha apresentação da pesquisa na Itália? A nossa pesquisa avaliou o impacto da carga cardiovascular nos trabalhadores que trabalham em em linha de produção com alta repetitividade e alta cadência, né? Que o trabalho é determinado por uma esteira, por uma máquina. Então, a gente avaliou o impacto da carga cardiovascular, com batimento cardíaco e tudo mais, a frequência cardíaca, e a gente implementou 3 tipos de pausa, e a gente avaliou qual das pausas era mais eficaz para regularizar essa carga cardiovascular, porque imagine, quando a gente está fazendo um exercício físico, correndo, andando de bike, musculação, aumenta a frequência cardíaca. Quando tem um trabalho repetitivo, de alta repetitividade, muito rápido, uma linha de produção de alta cadência, também aumenta essa frequência cardíaca, né? Então, a gente fez esse estudo e foi bem bacana. Obrigada, Isete. Iris, minha aluna, obrigada, pessoal. Elisângela, Levita, obrigada, Maria. Tem a ver com segurança do trabalho, isso mesmo. Deixa eu ver o que mais tem de dúvidas. Olha só, dúvida da Levita. Só quem é formado em educação física pode atuar? Não, tá? A ergonomia, ela é multidisciplinar. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu tenho alunos que trabalham com ergonomia, que são educadores físicos, profissionais de educação física, engenheiros, médicos, terapeutas ocupacionais, tem de todas as áreas. Para você trabalhar com ergonomia, você precisa ter uma graduação de nível superior, independente da área, porque ela é multidisciplinar, e se capacitar em ergonomia. E comprovar que você é capacitado. Como que você comprova suas capacitações? Através de certificados. Então, por exemplo, a Semana da Ergonomia é com certificado já para auxiliar vocês nessas comprovações de capacitação na área, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, a dúvida do Lucas. As empresas são obrigadas a fazer análise ergonômica anualmente? Não é anualmente, não existe um prazo anual, bienal, não. Toda vez que a empresa modificar o layout, o posto de trabalho, a forma de trabalho, o produto que ela produz, ela tem que refazer, atualizar a análise ergonômica, porque pensa comigo, a análise ergonômica avalia a condição de trabalho que os trabalhadores estão expostos. Se essa condição de trabalho ela muda, ou porque trocou a iluminação, trocou de sede, mudou de endereço, trocou de mobiliário, trocou o produto que é desenvolvido lá,
tem que reavaliar. E é exatamente assim que a gente escreve no final do nosso laudo. Toda vez que tiver qualquer alteração, assim, assado, a empresa tem que renovar. E a gente, quando a gente atende uma empresa, é importante também, porque a empresa tem muitas obrigatoriedades, né? Muitas outras coisas além da ergonomia para cumprir. Então, o legal é a gente ter um cronograma nosso mesmo, de cada cliente que a gente atendeu e a data, para ali, pelo menos, a cada ano ligar, relembrar ele dessa situação, verificar se teve alguma mudança, se tem algum ponto que a gente precisa atualizar na ET, porque é muitas coisas, né, a serem feitas, e às vezes a empresa realmente ela não dá conta de lembrar, e a gente, como consultor, a gente ajuda ela a lembrar, obviamente, tá? Deixa eu ver o que mais temos de dúvidas. Importante falar inglês para se destacar? Na verdade, não, tá? Porque a gente vai atender as empresas do Brasil, então não tem necessidade, não. A não ser que você queira ser um consultor internacional de ergonomia. Aí, obviamente, é importante. Mas para você trabalhar no Brasil, não tem necessidade alguma de saber de inglês, não. Pode atuar com ergonomia, sim, você que é da educação física, com certeza. Você, Lucas, que é da biomedicina também, qualquer graduação de nível superior, tá? Obrigada, Damião. Obrigada, Patrick. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui para cima. Gabriela acabou de fazer bacharel em educação física, maravilha. Fez faculdade de administração e o tema do TCC foi ergonomia. Que bom, Márcia. Que maravilha. Muito, muito bom. Oi, Isabela. Fer, minha aluna. Isso aí, maravilha. Erilma, teve um aluno meu que verificou que tem como se chama, dois conselhos que aceita registro, e um é o conselho de administração, tá? Que aceita registro de tecnólogo em segurança do trabalho. Um conselho é o de administração, o outro eu não lembro de cabeça. Então, se você quiser me enviar uma mensagem no privado depois, eu tento ver a mensagem desse meu aluno para lembrar, mas eu sei que o conselho de administração registra tecnólogo em segurança do trabalho. Deixa eu ver. Quanto tempo o curso para ter o certificado? Depende, tá, Glenda? Depende do curso que você for fazer. Eu vou dar de exemplo o meu curso. Eu tenho um treinamento completo online de ergonomia e de análise ergonômica do trabalho. Não tá com as inscrições abertas, não é propaganda, é só para te exemplificar essa questão de certificado. O nome dele é MDD, Método Débora Dengo de Análise Ergonômica do Trabalho. Ele tem 70 horas hoje, vai aumentar, que vai vir novidades. Ele tem 70 horas hoje. Como que funciona? Dessas 70 horas, 56 horas são gravadas já com o passo a passo e para você fazer no seu tempo. Ele dura 6 meses de acesso ao portal de alunos. Tem alunos que precisam dos 6 meses para completar, porque tem pouco tempo vago, tem pouco tempo livre para assistir. Tem alunos que maratonam e terminam ali em 3 semanas, em 4 semanas, e já emitem o seu certificado. Então, o tempo é o aluno que faz. Aí, para completar essas 70 horas, o restante são de encontros ao vivo. As outras 14 horas são de encontros ao vivo que a gente faz uma vez por mês durante 6 meses, de 2 horas e pouquinho cada, que vocês tiram todas as suas dúvidas comigo e também compõem essa carga horária no certificado. Então, você que dita em quanto tempo você vai emitir o seu certificado. Eu já tive uma aluna recordista que ela maratonou em uma semana essas 56 horas. Foi intenso o negócio, ela estava com uma demanda de trabalho, ela tinha fechado um contrato de análise ergonômica e tinha que aprender para ir fazendo o cliente, né? Queria começar na outra semana
análise ergonômica, que ela maratonou, emitiu o certificado, foi lá e já aplicou todo o método e já atendeu esse cliente, foi bem bacana. Isete, bacharel em Direito pode trabalhar na área também? Pode sim. Marcone, estuda engenharia de produção e essa aula vai somar muito. Que maravilha, Marcone. Eu tenho bastante alunos engenheiros de produção, né? Tem tudo a ver. Muitos de vocês vêm para ergonomia. A gente precisa muito de vocês, muito. A gente precisa muito dos engenheiros de produção atuando, porque tem algumas coisas que só vocês para resolver mesmo. Rosemary é engenheira do trabalho, de saúde, segurança do trabalho, mas nunca trabalhou com ergonomia, é um assunto interessante. Prevenir é muito importante. Pretendo trabalhar. O problema é a experiência. Como comprovar? Aqui tem um detalhe muito importante, tá, Rosemary? Se você estiver procurando uma vaga, um emprego CLT na área de ergonomia, vai ser muito difícil você conseguir, porque eles pedem experiência. Para você preencher qualquer vaga de ergonomia no mercado, como trabalhador, como empregado, é muito difícil. Eles vão te exigir experiência, eles vão te exigir faculdade X, eles vão te exigir pós, eles vão te exigir experiência, N certificados, currículo extenso, indicação. É difícil. Só que eu não recomendo quem está começando ir para a área de emprego, ir para a área de CLT, justamente porque não vai conseguir. É muito difícil. Eu já passei em processos seletivos, mas eu já tinha tudo isso. O que você pode fazer, e qualquer um de vocês que é iniciante? Não iniciar procurando um emprego na área, e sim sendo consultor na área, tendo sua própria consultoria de ergonomia e prestando serviços de ergonomia para as outras empresas. Quando você se posiciona como consultoria de ergonomia no mercado, como consultor, como empresa de ergonomia, o cliente que vai entrar em contato com você te solicitando orçamentos de serviços na área, a maioria deles eu te garanto, porque eu tenho consultoria de ergonomia. E faz 4 anos que eu tenho. Eu te garanto que eles não vão pedir, a maioria não vai pedir qual é a tua experiência na área. Como assim, Débora? Eles não pedem? Não, a maioria. Porque eles deduzem que se você tem uma consultoria da área, se você é um consultor da área, se você se posiciona no mercado como empresa de ergonomia, como consultoria de ergonomia, subentende-se que você tem experiência, que você já tem o seu nome, que você já, enfim, parece estranho, soa estranho, soa, mas é isso que acontece. Eu recebo. Deixa eu pensar um pouquinho antes de responder, porque cada vez que eu respondo isso, mudaram os números, porque a minha empresa, meu Deus do céu, eu não estou dando conta de atender a demanda, graças a Deus, eu não dou conta nem de fazer os orçamentos. Mas chegam, em média, de 1 a 2 orçamentos, hoje, minha empresa hoje, a gente está em agosto de 2021, chega de 1 a 2 orçamentos novos por dia para fazer de ergonomia. Os meus alunos sabem disso, que é verdade, porque eu passo um monte de trabalho para eles que eu não dou conta de fazer, que eu não estou com a minha agenda até tal data lotada e o cliente precisa para antes, ou é de outro estado que eu não atendo, que solicita para mim, e eu mando para os meus alunos. Acho que só entre ontem e hoje foram 2 trabalhos que a gente mandou. A gente recebe orçamento no final de semana, à noite, tudo. Então, assim, se você se posiciona como consultoria de ergonomia, fica bem tranquila. E daí, para fechar esse raciocínio, eu recebo de 1 a 2 orçamentos por dia nas soluções ergonômicas, que é a minha consultoria de ergonomia, e raramente alguma empresa, algum cliente que está solicitando orçamento pergunta qual é a tua experiência, quantos anos você tem de atuação, quantas empresas você já atendeu, nanana. Só mesmo as mais burocráticas ou as que talvez já contrataram um serviço de ergonomia e não foi tão bom, então elas já têm um receio, é a minoria, eu te garanto, tá? Então, agora, se você quiser um emprego, aí não tem o que fazer, não tem milagre, eles vão pedir um monte de coisa, porque
para compor a vaga hoje em dia em empresa não é fácil. Emprego, tá? Que é outra coisa. É diferente. Isabelle, designer de interiores e ergonomista. Que massa! Que massa! Rosângela é médica, muito bom saber. Que maravilha! Vem para ergonomia com a gente, Rosângela. Vamos lá. Débora Flix. Deixa eu ver. Ó, para quem tá perguntando aí que quer entrar no canal do Telegram, acabei de enviar de novo o link para entrar no meu canal do Telegram, que é lá que eu vou postar o PDF. Gente, vamos fazer uma coisinha hoje? Ó, quem tá aqui assistindo, eu vou responder todas as dúvidas ainda. Fica aí que a gente tem um tempinho. Mas quem tá aqui até o final, eu vou pedir uma coisa. Vai tirar uma foto aqui e vai postar lá no Instagram que estava assistindo a live hoje. Combinado? Vamos preparar a foto? No 3. 1, 2, 3 e... Tirou a foto? Tira a foto, vai lá no Instagram, posta nos stories e me marca que estava assistindo o programa Ergonomizando com Débora Denko. Fechou? Que eu vou repostar lá nos meus stories. Vamos lá. O que mais que temos de dúvida? Cíntia, já emite o certificado antes das aulas mensais. Por quê? Também é injusto ter que segurar o aluno e não emitir o certificado, porque um cronograma de aulas de tirar dúvidas não terminou ainda, né? Que são 6 meses. Então, por conta que muitos alunos já têm demanda de trabalho, já finalizaram o grosso, que é o principal, que é o passo a passo, eu liberei para emitir o certificado antes e, obviamente, o aluno se compromete em participar dos encontros ao vivo que vão acontecer de tirar dúvidas ou de assistir a gravação, porque todos os encontros são gravados e no outro dia já está postado lá no portal para quem não pôde participar ao vivo assistir a gravação, tá bom? Que massa, Edson. Engenharia agrícola, gostou do assunto e resolveu acompanhar. Quem sabe agrega no meu trabalho. Com certeza vai agregar. Muito, muito bom. Elisângela também, engenheira de segurança do trabalho. Seja bem-vinda. Muito bom. Vladimir, quem pode realizar laudo ergonômico? Vamos lá, recapitulando de novo. Todo profissional que tiver uma graduação de nível superior, independente da área, ser capacitado em ergonomia, se capacitar em ergonomia e comprovar que é capacitado, como através de certificados, é assim que comprova, tá? Quando que vai abrir turma para o MDD? Ó, método Débora Dengo de análise ergonômica, meu curso online. Vai abrir depois que terminar o workshop gratuito Semana da Ergonomia. E detalhe, os participantes do workshop vão ter uma condição especial para entrar diferenciada de todos os demais. Já tem mais de 850 pessoas cadastradas na lista de espera de abertura de vagas. Então, eu vou mandar de novo aqui no chat o link de inscrições para o workshop Semana da Ergonomia para vocês participarem e depois poderem receber a condição especial para ingressar, tá bom? Cíntia, eu ensino como precificar os trabalhos de ergonomia na mentoria para novos negócios em ergonomia, um programa de mentoria em grupo, que eu ensino toda a parte comercial, como abrir sua consultoria de ergonomia, como ser consultor na área, como se posicionar no mercado, como captar clientes, como prospectar clientes, como fazer teu marketing, tua divulgação, como precificar, como orçar os serviços, como enviar uma proposta comercial competitiva e diferenciada para o cliente, como fechar um contrato. Até o contrato pronto eu dou para vocês. Eu vou mandar aqui o site de cadastro na lista de espera.
www.deboradengo.com.br/mentoria. Aí você pode se cadastrar na lista de espera e ver como funciona, tá? E para quem quer se cadastrar na lista de espera do MDD, que é o curso de passo a passo de análise ergonômica, é esse site aqui, tá? Lucas, é na mentoria que eu ensino a montar tua consultoria, tá? No MDD eu ensino como entregar o serviço, como fazer a análise ergonômica do trabalho. Olha o copo passando. Já se hidratou hoje? Rosemary, adorei sua explicação. Quero fazer a mentoria contigo para abrir minha consultoria. Que bom, Rosemary, será muito bem-vinda. Deixa eu ver o que mais de dúvidas. Damião, quero fazer esse curso, será muito bem-vindo. Aí, ó, novidades boas. Miriam, ficará gravado? Sim, fica gravado, tá? Teresina, Piauí. Cíntia, já estou na próxima turma. E Cíntia, que maravilha. Obrigada, Márcia. Boa noite, Átila. Pessoal, eu acho que é muito comentário, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço a gestão das 3 plataformas ao mesmo tempo. Eu tô ao vivo no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Então, às vezes, eu me perco, mas eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Deixa eu ver. Temos aqui, consigo ficar mais 5 minutinhos com vocês, então vou deixar esses 5 minutinhos caso tenham as saideiras aí de tirar dúvidas e depois a gente encerra, tá? Fernando, ontem terminou o curso do portal do MDD, foi muito completo, com muita informação e dicas. Eu vi teu comentário lá, Fernando, você mandou um beijo para mim, para o Gabriel, para minha família, agradeceu a equipe. Muito obrigada, parabéns pela finalização, pela emissão do certificado. Você falou que agora vai rever, né? Vai assistir de novo para ver se não ficou nada para trás. Muito obrigada, parabéns, sucesso e conte comigo. Meus alunos aí. Rodrigo está no 9º período de engenharia de produção, que maravilha, e faz pós em segurança do trabalho, adora ergonomia e quer fazer o curso. Será muito bem-vindo, Rodrigo. Com essa bagagem toda aí, a ergonomia vai ganhar muito com você. Então, vem trabalhar com a gente, por favor. Jade, muito bom, aluna do MDD aqui. Olha meus alunos aí cheios, completando a sala, deixando a sala cheia. Obrigada, Jade. Obrigada, Denise. Rubens atrasado hoje. Ah, não, eu vou tirar uma estrelinha. Obrigada, Fidel. Marilene, 6º período de serviço social. Eu tenho alunos da ergonomia de serviço social também. Muito, muito bom. Obrigada, Lucilene. Wilson, não tem como legendar aula ao vivo, não. Infelizmente, tá? Peço desculpas, mas não tem como alguém ir escrevendo o que eu tô falando e eu não conheço nenhum programa que legende automaticamente. Então, peço desculpas, mas eu transmito a live nas 3 plataformas, Facebook, LinkedIn, YouTube, e nenhuma delas dá essa opção de colocar a legenda no ao vivo, tá? Então, peço desculpas, infelizmente é o que a gente tem. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Sobre o valor do curso, pessoal, a Josefa perguntou. Eu estou estruturando essa condição especial para a próxima turma para os participantes do workshop. Então, não está pronta ainda, a gente está finalizando tudo que a gente vai dar de bônus, desconto, formas de pagamento diferenciadas. Então, ainda não está pronto. Assim que tiver, a gente vai mandar no e-mail dos inscritos no workshop, tá bom?
Paulo, meu aluno, o pessoal que é novato pode acreditar que é um investimento de grande valor. Obrigada, Paulo, de coração. Obrigada. Cíntia, o orçamento a gente não cobra, tá? Imagine você solicitar um orçamento para um arquiteto para fazer arquitetura, de arquitetura da sua casa. Ele não te cobra o orçamento, correto? Então a gente não cobra dos clientes para fazer o orçamento. Da mesma forma que todos os serviços que a gente contrata também, as empresas mandam um orçamento para a gente sem cobrar pelo orçamento. Então as empresas vão entrar em contato com você e você vai enviar um orçamento sem custo para elas, né, com o objetivo de fechar esse serviço. Rony, obrigada. Geralmente é a cada uns 3 meses, tá, Rony, a abertura de novas turmas. Já ficou mais tempo sem abrir. Então, aproveitem essa próxima de setembro, tá bom? Gente, acho que eu respondi todas as dúvidas, tá? Agradeço aí a participação de vocês. Toda segunda-feira às 5 a gente tá aqui, já é a live 36 hoje. Vocês conseguem assistir a gravação das que ficaram gravadas no meu canal do YouTube. Tem uma playlist chamada Programa Ergonomizando com Débora Dengo. E vocês podem assistir, a gente se vê semana que vem. Acompanhe os conteúdos diários lá no Instagram, @Débora Soluções Ergonômicas. E a gente se vê nas lives, no Instagram, no canal do Telegram, que eu vou postar o material agora. E também no workshop que inicia dia 13, tá? Rubens está no módulo 4, está sensacional. Então, o Rubens está no módulo 4 do MDD. Rubens é um módulo mais grande, tá? O mais completo, só de biomecânica, mas também depois que você passar ele, o curso vai bem tranquilo, que ele é o mais extenso. Então, ele é a prova para vocês continuarem, né? Que é o maior. Mas que bom que você já está no módulo 4. Bons estudos. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Giles. Obrigada, Eliane, Damião. Grande beijo, uma excelente semana e até semana que vem ao vivo de novo. Tchau, tchau.